Graças a Paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 25, o versículo de número 1 ao versículo de número 13. Mateus capítulo de número 25, o verso 1 ao versículo de número 13. A parábola das 10 virgens. Mateus capítulo de número 25, o verso 1 ao versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saia ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Muito obrigado por esse momento que tu nos proporciona de estarmos aqui nos divertindo, estarmos desfrutando da criação e da obra da inteligência humana que tu capacitaste. Muito obrigado por esse momento de culto, onde podemos ouvir a tua palavra, onde tu nos dá a graça de podermos expressar nossa gratidão por meio dos nossos cânticos, por meio das nossas orações. Muito obrigado, Senhor, que tu possa estar falando aos nossos corações mediante a tua santa palavra. Pela tua ação sobrenatural do teu Espírito, nós te oramos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Uma das cenas mais patéticas que eu já assisti na televisão foi de um amigo meu. Num certo dia, um dia um tanto quanto inusitado, que é o dia da prova do Enem. Hoje eu não sei como é, porque faz tempo que eu não assisto televisão, mas na minha época, todo ano que tinha Enem, tinha uns repórteres que ficavam na frente das escolas para observar quem chegaria ou quem não chegaria na hora. E sempre tem os atrasados. Sempre tem aqueles que chegam, parece um carro de Fórmula 1, para ver se consegue chegar na hora. O cara estuda o ano todinho, grande parte das pessoas, se prepara o ano todinho, quando chega o momento de ir para fazer a prova, o cara chega em cima da hora, ou muitos sequer conseguem entrar.
E numa dessas cenas um tanto quanto patéticas, estava um amigo meu. Eu estava assistindo a televisão, de repente passa meu amigo correndo com as sandálias na mão. E a repórter, vai entrar, vai entrar. E eu olhando aquilo, eu disse, meu amigo. E comecei a rir. E liguei para um amigo, tu viu se não sei quem, que patético. E a gente tudo rindo. E depois a gente manda mensagem para ele, brincando. Meu irmão, tu sempre atrasado. Foi uma das cenas mais patéticas que eu já assisti na televisão. Ele correndo que nem um louco, com a sandália na mão para entrar, para não perder a prova do Enem. O texto que está diante de nós é a parábola das 10 virgens. Mas o texto que antecede essa parábola, ele trata de um problema um tanto quanto diferente do problema apresentado nessa parábola das 10 virgens. A parábola anterior, a denominada parábola do servo bom e do servo mau, fala de um senhor que há de voltar, mas ele demora para voltar. E o servo mau, ele se aproveita dessa demora para fazer coisas ainda mais ruins. Então a demora é uma razão para ele piorar ainda a sua situação. Essa parábola fala de algo um tanto quanto diferente. Não é da demora do Senhor voltar, mas da vinda repentina do Senhor. Da vinda inesperada do Senhor. Enquanto que a demora na parábola anterior foi razão para o servo mau se comportar de modo ainda mais maligno, a parábola seguinte fala, olha, cuidado, aqui nós não estamos tratando da demora do retorno de Cristo. Nós estamos tratando da vinda inesperada do Senhor Jesus Cristo. Alguns intérpretes, como grande parte das parábolas de Jesus, ao longo da história da igreja, interpretou essa parábola de modo, muitas vezes, um tanto quanto esquisito, destoando do significado que Jesus queria atribuir a essa parábola. Assim, alguns intérpretes viam, por exemplo, na ideia das 5 virgens prudentes e das 5 virgens imprudentes, como se fosse uma demonstração dos 5 sentidos que podem ser utilizados para o mal ou podem ser utilizados para o bem. Mas a parábola não conta nada a respeito disso. A parábola não está falando dos 5 sentidos, de audição, nada disso. A parábola está tratando de uma outra coisa, mas ao longo da história da igreja, as pessoas distorceram muitas das parábolas de Jesus, inclusive a que nós estamos acabando de ler. Ela foi muitas vezes usada para falar que a ideia de que essas virgens dormem é porque a morte vai chegar para todo mundo. E não é isso que a parábola está nos ensinando. Os vendedores de azeite, muitas vezes, foram considerados como aqueles que devem ser ajudados para que possamos contribuir para as boas obras. Mas o objetivo da parábola parece ser um tanto quanto clara. Ela tem como objetivo mostrar a necessidade que nós temos de estar preparados. Eu e você devemos estar preparados para o retorno repentino do Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa mensagem hoje é preparando-se para o encontro com Cristo. Preparando-se para o encontro com Cristo. A primeira coisa que nós podemos observar vai do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Aguardando o noivo. Aguardando o noivo. Vamos ver o que diz esses versos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O versículo de número 1, ele está resumindo a história da parábola. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Muitas das parábolas de Jesus começam exatamente assim, dizendo que a parábola nada mais é do que uma história que Jesus conta para ilustrar verdades a respeito do reino de Deus.
Então ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ele está resumindo tudo o que vai vir no versículo de número 2 ao versículo de número 3. Está destrinchando nesses versículos de número 2 ao 13. Uma coisa importante da gente observar aqui é que essa palavra 10 virgens muitas vezes foi interpretado de modo incorreto também. A ideia que muitos tiveram ao longo da história da igreja é que isso aqui seria 10 noivas. E que Jesus aqui estaria, de alguma maneira, indiretamente apoiando uma espécie de poligamia. Existiam 10 noivas que estavam esperando o noivo. E o noivo ia se casar com essas 10 noivas. A ideia aqui de 10 virgens, como muitas vezes se aparece no mundo islâmico, que diz que aquelas pessoas que se explodem em nome de Alá, pelo menos algumas alas dentro do Islã, vai ter várias virgens no paraíso. A palavra virgem aqui não tem esse sentido. Muitos intérpretes também entenderam essa palavra virgem com intuito um tanto quanto negativo a respeito do casamento. Entenderam que Jesus aqui estava valorizando o celibato. Olha, 10 virgens, tá vendo? É melhor você ser um celibatário, não casar. Mas o texto também não está nos ensinando nada a respeito disso. A palavra aqui para 10 virgens tem a ver com 10 damas de honra. É apenas isso. Eram 10 damas de honras que estavam esperando o momento do noivo chegar para se dirigir à casa da noiva. E aí, então, se iniciar a festa de casamento. Essa é a primeira coisa que nós devemos observar aqui no texto. 10 virgens tem a ver com 10 damas de honra. Mas diz o texto bíblico que essas 10 virgens levavam lamparinas. A gente muitas vezes, por viver num mundo um tanto quanto diferente do mundo do Novo Testamento, a gente não se atenta quanto é diferente o nosso mundo para um mundo do Novo Testamento. Quando diz aqui 10 lâmpadas, não pense em 10 virgens ligando lanternas de noite, porque faltou energia. 10 lâmpadas aqui tem a ver com um pedaço de pano que era enrolado num pedaço de madeira, era jogado azeite e era aceso. E aquilo ali servia como se fosse uma espécie de lâmpada, uma tocha durante a noite. Então, essa lâmpada aqui está dentro desse contexto. Está dentro do contexto de você estar jogando um pedaço de pano, acendendo ele, jogando azeite, acendendo ele e com a madeira pendurada. Alguns comentaristas bíblicos têm sugerido que essa duração desse pano com esse azeite durava mais ou menos 15 minutos. Então de 15 em 15 minutos, você teria que estar acendendo. A gente hoje muitas vezes reclama que a pilha acaba rápido, né? Imagine você num processo de casamento, tendo que acender constantemente, tirando o farrapo, jogando fora, botando outro, acendendo, daqui a 15 minutos tirando de novo. O trabalho que era. Então é isso que está acontecendo aqui. 10 virgens estavam levando essas lâmpadas, esses panos enrolados em madeiras, banhado a azeite e a cinza. Essas lâmpadas aqui não são as lâmpadas, por exemplo, mencionadas lá em Mateus capítulo 5, verso capítulo 5, verso 15 e o capítulo 6, verso 22, onde a palavra lâmpada no original grego traz a ideia de algo que é colocado na própria casa. Lembra que Jesus usou essa imagem? Ninguém pode pegar uma lâmpada e botar debaixo de um alqueire. Ele está falando ali de uma lâmpada doméstica. Nesse caso aqui, não é uma lâmpada nesse sentido. É essa lâmpada que era enrolado nessa madeira. Comentando sobre isso, R.T. Francil, um comentarista bíblico, diz assim: uma tocha sem uma vasilha de óleo era tão inútil quanto uma lanterna moderna sem bateria. Então, há um problema, como a gente vai ver aqui no decorrer do texto bíblico. Essas 10 virgens, da qual 5 eram nécias, elas não levaram uma vasilha de azeite extra para esperar a chegada do noivo. E ele usa essa imagem. É como você ter uma lanterna hoje sem bateria. Serve para quê? Para absolutamente nada. Mas o texto, então, menciona que existia óleo que era jogado. E o óleo aqui, ele serve simplesmente com um propósito para mostrar que essas pessoas deveriam estar preparadas para a chegada do noivo.
Óleo aqui não tem um significado, mas no Antigo Testamento, óleo tem a ver com o Espírito Santo. Nesse texto aqui, óleo é meramente parte da história para falar que eu e você devemos estar preparados. Não tem nenhum significado sobrenatural. Óleo aqui tem a ver simplesmente com um combustível da época para iluminar essa tocha. Mas o versículo de número 5 a 10 fala da chegada do noivo. Veja o que diz o versículo de número 5 ao versículo de número 10. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saia ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É interessante aqui, irmãos, porque no mundo antigo, no mundo de Jesus, não se tinha uma precisão de hora como a gente tem hoje. Hoje a gente tem hora no celular, a gente tem hora no relógio, no pulso. A gente vê hora pendurada nas paredes. No mundo antigo, não era fácil você identificar a hora. Normalmente você separava a hora pelo entardecer, pelo anoitecer. Então, quando essas virgens saem para esperar o noivo, elas deveriam sair preparadas. Porque não é como se você dissesse assim, olha, 85 quilômetros de viagem de Recife para cá, para Vicência, e dura mais ou menos 1h30 de viagem. Aí você calcula 1h30 de viagem, eu já sei quanto é que dá de combustível. Pá, e você bota preciso. Naquela época você não calculava assim, meu irmão, estou te esperando aqui faz 50 minutos. Não existia essa precisão de horário. Logo, essa ideia de precisão de horário que nós temos hoje era muito diferente no mundo antigo. De maneira que quando alguém lhe convidava para uma festa de casamento, como era nesse caso das damas de honra, elas deveriam estar preparadas para que a chegada do noivo se prolongasse mais do que o esperado. Então elas deveriam se preparar para isso. Deveriam se precaver. Diferentemente de você chegar, mas o noivo demorou demais. Disse que chegou às 10, mas chegou às 12. Então não tem nada a ver com isso. Não existia esse tipo de precisão no mundo antigo. De modo que a história aqui não é falar que o noivo é que está errado. Ou que é uma tradição o noivo chegar atrasado. A ideia aqui é que essas virgens, essas damas de honra deveriam estar precavidas para qualquer tipo de demora além daquilo que elas imaginavam. Mas diz o texto bíblico, então, que essas mulheres, as prudentes, levavam um pote de vasilha extra para quando chegasse esse noivo, elas pudessem recebê-lo de modo apropriado. No mundo antigo também era muito comum, nessas procissões que tinham, quando o noivo chegava e se dirigia à casa da noiva, aqueles que não tinham tochas acesas eram considerados baderneiros, penetras. Então você estar no meio da festa sem tocha era mais ou menos algo muito tanto quanto estranho. Quem é esse baderneiro aí? Quem é esse penetra que está fazendo o que aqui? Então quando o noivo chega e essas 5 damas de honra imprudentes não estão com azeite para acender as suas lamparinas, elas são consideradas nesse sentido de penetra. Mas diz o texto bíblico que chega um momento que essas 10 virgens ou damas de honra, elas dormem. Mas o texto bíblico não fala nada de negativo no fato delas dormirem. Não tem nada de errado. Era para estarem acordadas, para quando o noivo chegar, elas estarem com olhos bem atentos. O texto não faz nenhum tipo de crítica a isso. A dormida aqui não tem nada de errado. O problema é quando se acorda
e não se está preparado para a chegada desse noivo. Isso normalmente era feito por um arauto. O arauto gritava, eis o noivo! E ele gritava mais de uma vez, para que aquelas pessoas pudessem estar atentas que o noivo estava chegando. Ah, eu não ouvi não, eu falei mais de uma vez. Então ele falava, eis o noivo chegou, eis o noivo! E anunciava em alto e bom som. Entretanto, diz o texto bíblico, que quando essas noivas despertam, essas damas de honra despertam, 5 delas despertam de modo um tanto quanto despreparado. Um comentarista bíblico falando sobre isso diz assim, elas esperavam que o noivo viesse no tempo delas e não no tempo dele. Esse é o ponto fundamental da crítica da parábola. Elas achavam que o noivo vai chegar no meu tempo. Acabou o azeite, mas eu sei que ele vai chegar exatamente na horinha que o meu azeite vai durar. É no tempo dele, no tempo delas e não no tempo dele. E foi aí que elas estavam exatamente enganadas. O noivo não chega no tempo que elas imaginavam, que elas esperavam. O noivo chega no tempo que ele determinou que iria chegar. As festas de casamento no mundo antigo eram festas, com perdão da palavra, festas de arrombar. Era festa de pipocar tudo. As festas de casamento eram tão importantes que os próprios rabinos, eles tinham seus discípulos, os rabinos eram os mestres da lei. Eles davam importância grande à instrução da palavra de Deus para aqueles seus alunos. Mas no momento do casamento, eles liberavam os seus alunos para participar do cortejo no seu vilarejo. Olha, vocês estão dispensados. Não era porque era feriado. É porque existia um evento extremamente importante naquela época, que era o casamento. O casamento muitas vezes durava uma semana. Você já imaginou? Quem aqui já casou e fez um cerimonial na igreja sabe como o negócio é caro, difícil, cansativo. Agora você imagine uma festa de casamento que dura uma semana. Alguns aqui até infartaria, né? Meu Deus, um dia quase infarto, imagina uma semana. E era comum também, nessas festas de casamento, a porta da casa está aberta para qualquer pessoa poder entrar. Porque era um momento de toda a comunidade, de todo o vilarejo festejar juntos. A festa de casamento era algo extremamente importante. Evidentemente que quando Jesus usa essa imagem de 10 damas de honra que estão esperando o noivo, isso é uma clara alusão ao próprio Senhor Jesus Cristo. Em várias passagens das parábolas, Jesus substitui a imagem que é atribuída no Antigo Testamento a Deus, a Ele mesmo. No Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver que muitas vezes Deus é comparado a um marido e Israel a esposa. Quando chega no Novo Testamento, Jesus se coloca no lugar do noivo e a igreja como a sua noiva. Ele pega imagens que são atribuídas no Velho Testamento ao próprio Deus e no Novo Testamento essas imagens são atribuídas a si mesmo, ao próprio Messias, ao próprio Cristo. Então, quando Jesus está contando uma parábola a respeito de um noivo que está voltando, evidentemente que ele está atribuindo essa imagem a si próprio. Mas diz o texto bíblico que depois que esse arauto anuncia que o noivo chegou, as 5 imprudentes acordam, percebem que estão sem óleo e dizem, olha, para as 5 prudentes, olham para as 5 prudentes e dizem, olha, nos dá um pouco desse óleo. As 5 imprudentes ou insensatas dizem para a prudente, me dá um pouco do seu óleo. E elas dizem, não, se a gente der do nosso óleo, vai faltar óleo para a gente. Parece ser um tanto quanto deselegante, né? Você vê uma pessoa num momento de importância fundamental, que era a chegada do noivo, e 5 damas de honra podendo ajudar, não ajudam. Ou não ajudas. Mas você percebe que essas mulheres não estão simplesmente precisando de ajuda. A parábola aqui não é sobre como compartilhar as coisas boas que a gente tem com as pessoas que precisam.
A parábola aqui é sobre estar preparado. O ponto da parábola aqui não é dizer, olha como essas prudentes, na verdade, são ruins, que não compartilhou um pouco do seu óleo. O ponto da parábola fundamental, do início ao fim, é mostrar como nós devemos estar preparados para a chegada do noivo. E como essas insensatas não estavam preparadas para a chegada do noivo. Então elas pedem um pouco do azeite. Um comentarista bíblico diz assim: o verdadeiro discipulado não pode ser pedido de empréstimo de outrem. Estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo faz parte do verdadeiro discipulado. Aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus se preparam para a sua vinda. E isso não pode ser compartilhado. Será que a gente pode compartilhar isso com a nossa noiva? Com a nossa esposa? Com nossos filhos? Eu estou muito preparado para Cristo voltar. Aí seu filho fez: papai, tem como o senhor me emprestar um pouquinho da sua preparação? Aí você: toma, meu filho. Tem como fazer isso? Não tem como você compartilhar a sua espera adequada como discípulo de Jesus com um filho seu, com sua esposa. Isso é algo pessoal. O verdadeiro discipulado não pode ser tomado de empréstimo de outro. Ou você vive o verdadeiro discipulado diante de Jesus, ou você não é discípulo de forma alguma. Quando Jesus chegar, você não pode pedir nada emprestado a ninguém. A sua vida de verdadeiro discípulo vai ser revelado, ou a sua vida de um não discípulo será revelada. Eu me lembro que no meu período de escola, quando tinha trabalho em grupo, para mim era um dos melhores momentos da sala. Trabalho em grupo era uma bênção para mim, porque era o momento de eu me escorar naqueles que eram mais inteligentes. Era muito bom. Quando o professor falava, trabalho individual, eu digo: ixi, meu irmão, já sei que eu não vou fazer, vai ser nota baixa. Quando dizia em grupo, eu disse: opa, é bom demais. Mas era difícil encontrar um grupo, viu? Porque eu ia para um, não, já formou. Eu ia para outro, formou. Porque todo mundo já conhecia, é escorão. Não quer fazer nada não, quer que a gente faça as coisas tudinho. E ele fica só lá. E era exatamente assim mesmo. Não tem gente que é assim na escola? Eles acham que simplesmente quando tem trabalho em grupo, pode ficar lá no meio do grupo, os outros trabalhando duro e eles falam: ah, bota meu nome aí. Vai lá, bota o nome, tira a nota boa, não fez nada e pronto. O discipulado com o Senhor Jesus Cristo não pode ser assim. Não é assim. O discipulado com o Senhor Jesus Cristo, você não pode se escorar nos outros. Ou você leva pessoalmente a sua vida com Jesus a sério, ou você não pode pegar empréstimo dos outros. Em último lugar, porta fechada. Veja o que diz o texto bíblico, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Será que esse noivo estava sendo injusto? De repente chega as nécias com os seus azeites, elas saíram para comprar, chegam as nécias com seus azeites e de repente a porta está fechada. E como eu disse anteriormente, essa imagem de uma porta fechada no momento da festa de casamento é muito contrastante para o próprio mundo antigo. Porque no mundo antigo era uma festa que muitas vezes durava 7 dias e a porta ficava aberta para todo o vilarejo. De repente, a gente lê nessa parábola que a porta para a festa do casamento está fechada. Oxe, mas não só vive aberta? A gente não pode sair e entrar a hora que quiser? É, mas essa festa aqui que Jesus está mencionando nessa parábola, a porta não fica aberta o tempo todo. Chega um momento que a porta será fechada. Então essas nécias chegam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o que acontece? Ele diz: não vos conheço.
Essa expressão não vos conheço já foi utilizada em Mateus capítulo de número 7. Vocês lembram quando Jesus está contando aquele sermão da bem-aventurança, quando chega no final do capítulo 7, que termina o sermão? Ele diz, muitos em teu nome profetizaram, expulsaram demônios. Muitos em meu nome não operaram milagres. E no final ele diz, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não é que Jesus tivesse algum tipo de desconhecimento sobre qualquer fato nesse mundo. A ideia de não conhecer aqui está em contraste com a ideia de uma pessoa que é conhecida por Deus eletivamente, amorosamente. Em Romanos capítulo de número 8, diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, o primogênito de toda a criação. O que o texto bíblico está nos dizendo lá em Romanos capítulo 8 é que os que de antemão Deus conheceu, não é que Deus, eu vi lá anteriormente. Conhecer em Romanos 8 tem a ver com um conhecimento de amor eletivo. Aqueles que ele conheceu eletivamente, o amando de modo especial, ele o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E quem são aqueles que ele não conhece? São aqueles que não são os seus eleitos. São aqueles que são mencionados em Mateus capítulo 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui não tem a ver com cognição, aqui tem a ver com amor eletivo e reprovação. Não conhecer é uma pessoa que é reprovada diante do Senhor e será destituída para sempre da presença do Senhor. E uma pessoa que é conhecida pelo Senhor são aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo pelo nosso Deus. Mas será que há injustiça da parte do noivo ao fechar essa porta? Comentando sobre isso, Craig Blomberg diz assim: se as portas do céu parecem estar trancadas por fora, é porque as portas do inferno estão trancadas por dentro. Se as portas do céu parecem estar trancadas por fora, é porque as portas do inferno estão trancadas por dentro. Vamos para algumas aplicações em torno desse texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, a verdade que nós já mencionamos. A nossa responsabilidade diante do Senhor é uma responsabilidade individual. Nós vivemos numa sociedade que vive em dois extremos opostos. Uma que tenta colocar toda a culpa numa tal de sociedade. Esse cara cometeu um crime porque a sociedade é ruim, a estrutura social é ruim, a estrutura econômica, não sei o quê. Então o cara nunca é culpado. Sempre a culpa é porque existiu um ambiente muito ruim que esse cara de alguma maneira acabou se contaminando e acabou errando. Mas não foi ele. Se o ambiente fosse bom, se as estruturas fossem boas, ele não teria cometido aquele crime. Ele não teria cometido aquela malícia, aquele mal que ele cometeu. Então a responsabilidade não é daquela pessoa, é do ambiente onde ele vive. São das pessoas que criaram ele. É da sociedade onde ele vive, é do país onde ele vive, é do estado onde ele vive. Então nunca ele tem uma responsabilidade pessoal. Sempre a responsabilidade é dos outros. No livro Sociedade Sem Pecado, John MacArthur fala algo interessante. Ele diz, vai chegar um momento onde uma pessoa vai beber, bater com o carro na gente e a gente vai ser o culpado. Por que a gente não ajudou esse cara? Por que a gente não contribuía com os alcoólicos anônimos? Para que ele não pudesse sair disso aí, não tivesse pegado a direção, não tivesse pego o carro e batido em você. Vai chegar um momento onde aquelas pessoas que são culpadas, na verdade, serão consideradas doentes que precisam de ajuda, de assistência. Existe o extremo oposto, onde as pessoas só acham que é uma questão pessoal. Nada tem a ver com onde a gente vive, como a gente foi criado, tudo tem a ver comigo. Então, você pode ter recebido a pior criação do mundo, mas isso não vai lhe influenciar de nada, porque você não é influenciável por ninguém. Eu acho que você é influenciado por essa cultura, por essas ideologias. Eu sou influenciado só pela Bíblia. E a gente, muitas vezes, cai nesses dois extremos. Porque, de alguma maneira, a gente é influenciado. Não é determinado, mas é influenciado pelo nosso meio. E muitas vezes a gente se esquece que essa responsabilidade que nós temos
não deve ser excluída do ambiente onde nós vivemos. A gente deve ter uma igreja que coopere juntamente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que Deus deu um para apóstolos, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Nós devemos contribuir para a vida de um dos outros. Entretanto, essa contribuição nunca excluirá a minha responsabilidade pessoal. Você pode contribuir o máximo que você puder. Se a outra pessoa não estiver disposta a se render verdadeiramente como discípulo de Jesus, isso não adiantará de absolutamente nada. Muitas vezes, por sermos defensores da teologia do pacto, que tem uma ênfase grande na ideia de aliança, de família de Deus, a gente se esquece da responsabilidade que nós temos como pai. Ou como pais. Muitas vezes a gente tem uma ênfase tão grande, nossos filhos são filhos da aliança, e nos esquecemos de instruir esses filhos nos caminhos do Senhor. Eles já foram batizados desde pequeno, e acha que por ser batizado desde pequeno é crente. E nos esquecemos da responsabilidade de ensiná-los, como professamos no ato do batismo. Os pais confessam que devem ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, e instruí-los com as promessas do Senhor e as ameaças do Senhor. Mas por sermos essa igreja que dá uma ênfase demasiada corretamente, a ideia bíblica de uma família da aliança está correta. Mas às vezes a gente dá uma ênfase tão grande que nos esquecemos da responsabilidade que nós devemos dar pessoalmente a cada um dos nossos filhos. Que devemos chamá-los à responsabilidade pessoal. Que devemos convocá-lo constantemente ao arrependimento e à fé, à instrução nos caminhos do Senhor. Eles devem entender que ainda que parte da família visível da aliança do Senhor, eles devem se arrepender dos seus pecados, andarem com o Senhor em novidade de vida. Segunda verdade que nós devemos aprender com base nesse texto da palavra do Senhor. A prontidão é necessária. A nossa falta de prontidão revela muito sobre o apreço que nós temos para com o Senhor Jesus Cristo. Imagine a seguinte imagem. Um rapaz vai pela primeira vez para a casa de uma moça para conhecer melhor os seus pais e consultá-los sobre um possível relacionamento. Ela sabe que ele gosta de Coca-Cola gelada ou ao menos de uma água geladinha. Ele gosta de arrumadinho, sorvete, não gosta de animais por perto dele, supondo que ela tenha um em casa. E no dia marcado ele chega na casa dela e não tem Coca-Cola gelada, tem Sprite fria. Não tem almoço, porque na casa dela não se almoça todo dia, porque eles saem para trabalhar, comem fora. Ele pede água e vem aquela água tão quente que se colocasse nesse café já saía prontinho. Para fechar, com chave de ouro, o cachorro da família fica sentado no colo do rapaz do minuto que se inicia a conversa até o minuto que ele sai da casa daquela moça. O que você acha que esse rapaz pensará sobre essa garota? O que você acha que essa garota está revelando sobre o apreço para com esse rapaz? Você tem esperado pela volta de Cristo com prontidão? Qual a forma que você tem esperado a volta do Senhor Jesus Cristo? Ou a volta repentina de Jesus? Qual a forma correta de nos prepararmos para a volta de Jesus? Será que é como muitas vezes os cristãos enganadamente, ao longo da história da igreja, entenderam que é se afastar de tudo, ir para uma chácara, morar lá a vida todinha, sem ter contato com ninguém? Será que é isso? Se preparar adequadamente para a volta de Jesus? Devemos ser fiéis naquilo que Deus nos deu. Isso é uma marca de como nós devemos nos preparar adequadamente para a volta de Jesus. A próxima parábola é a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos está dizendo assim: quando Cristo voltar, aquilo que Ele lhe deu, como é que você utilizou? O que Jesus lhe deu, você utilizou de que forma? Os seus dons, os seus talentos, o seu dinheiro, você utilizou de que forma aquilo que Deus lhe deu?
Uma forma de nós estarmos corretamente preparados para a volta de Jesus é então saber como nós estamos usando aquilo que Deus nos deu. Usando aquilo que Jesus nos deu. Segundo lugar, devemos visitar os doentes. É a parábola depois da parábola dos talentos, que fala da parábola do bode e das ovelhas. Quem são as ovelhas? Aqueles que visitavam os órfãos, aqueles que ajudavam os necessitados, que visitavam os encarcerados. Essa é a maneira adequada de nós vivenciarmos, nos prepararmos para a volta repentina de Jesus. Não é simplesmente ficarmos passivos diante da volta de Jesus. É ativamente vivermos de modo que o agrade. Comentando sobre isso, Norman Champlin diz assim: também aprendemos por essa parábola que a ignorância a respeito do tempo da segunda vinda de Cristo não é desculpa ou justificativa para a negligência, mas é razão ainda maior para que haja vigilância. Eu não sei quando é que Cristo vai voltar, então eu vivo de qualquer jeito. Pelo contrário, você tem razão ainda mais suficiente para viver de modo ainda mais preparado com o poder do Espírito. Para finalizarmos, uma última verdade: a exclusão é inevitável. A exclusão é inevitável. Toda a verdade da palavra de Deus nos fala não só simplesmente de um final triunfante, mas de um tormento final para todo sempre. Toda cosmovisão bíblica é uma cosmovisão que no final há uma bifurcação. Aqueles que desfrutarão da bênção com o Senhor por toda a eternidade e aqueles que receberão a penalidade de eterna destruição para todo sempre. A maioria dos filmes que nós assistimos sempre termina e foram felizes para sempre. Isso é parte da realidade bíblica. As coisas estão ruins e Deus endireita as coisas. Será assim no final. Mas não será só isso. No final, terá um momento, ou será, ou haverá um estágio de tormento para todo sempre. Ou você estará desfrutando da preparação adequada do Senhor e quando o noivo voltar, quando você escutar, eis o noivo, você estará preparado. Ou você escutará, eis o noivo, Senhor, Senhor, abre a porta. E ele dirá para você, nunca vos conheci. De que lado você estará? Do lado daqueles que realmente se prepararam adequadamente pelo poder do Espírito, ou do lado daqueles que negligenciaram com a sua vida, vivendo só para si mesmo e negligenciando tudo aquilo que Jesus requer de cada um de nós. Essa parábola nos ensina a nós vigiarmos. Essa parábola nos ensina a nós estarmos de prontidão. Essa parábola nos ensina a levarmos a sério o nosso discipulado com o Senhor. Que, pois, estejamos adequados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso noivo possa nos preparar dia a dia para a sua própria chegada. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Queremos Te pedir que essa palavra possa entrar no nosso coração, Senhor. Porque a gente tem tanta coisa para fazer no nosso dia a dia. Tantas contas para pagar. Tantos problemas para resolver. E muitas vezes a gente se esquece que tudo isso é simplesmente uma parte muito pequena de nós nos prepararmos adequadamente para a Tua vinda. A Tua vinda será de modo repentino. De repente estaremos gozando da felicidade eterna contigo. De repente, outros estarão recebendo a ira de Deus para todo sempre. Que nunca venha fugir da nossa mente, Senhor, essas verdades. E quando essas verdades fugirem, Tu recobre a nossa mente as mensagens que temos ouvido da Tua parte, Senhor. Que estejamos preparados
para a volta do Cordeiro. Que não sejamos motivo de vergonha e chacota quando o Senhor voltar e não estivermos adequados com os nossos azeites e lamparinas para a tua chegada, Senhor. Ajuda-nos. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.